Bom dia, a graça e a paz de Jesus sejam sobre todos nós. Como você deve saber, nós estamos às vésperas, ou já comemorando a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, eu queria fazer com você uma rápida reflexão sobre o significado do evento Páscoa, mais do que isso, do evento que nós aprendemos a chamar de ressurreição. O Evangelho de Mateus, do capítulo 28, tem um dos primeiros registros sobre a ressurreição de Cristo. Eu gostaria de ler com vocês, Mateus 28, verso 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Essas mulheres que conviveram com Jesus desde os primeiros passos do seu ministério público até o Calvário e também depois do Calvário, Jesus sendo colocado no sepulcro, essas mulheres são as privilegiadas porque ficaram com ele até o fim e são as primeiras, não apenas a receber da parte de um anjo a notícia de que Jesus havia ressuscitado, mas são as primeiras pessoas, os primeiros seres humanos a se depararem com a gloriosa vida ressurreta de Cristo. A vida que está operando em Cristo é a vida ressurreta e elas são as primeiras a terem essa experiência. Veja como, anos depois, os próprios discípulos, no desenvolvimento da igreja, que a gente acostumou chamar de igreja primitiva, também vão dar conta desse evento chamado ressurreição de Cristo. Pedro, pregando por uma multidão, quando da descida do Espírito Santo, vai dizer o seguinte: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, de maravilhas e sinais que o próprio Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês bem sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de gente perversa, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Bem, como é que a gente responde essa pergunta? Como é que Jesus entra na morte e sai dela, e o Pedro vai afirmar que era impossível que a morte pudesse reter Jesus? Não era Jesus um ser humano como eu e você? Sim, era um ser humano como eu e você, mas um ser humano que viveu e cumpriu toda a lei de Deus e ganhou por direito a liberdade de não ficar amarrado à morte. Vejam que o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Pois bem, quem pecou morre, e morre não apenas eternamente, mas morre também enquanto vivo, menos um. Todos pecaram, menos um. O que está acontecendo diante dos olhos desses homens e mulheres é a experiência extraordinária de ver o primeiro ser humano de toda a raça, o primeiro a viver conforme aquilo que Deus planejou. E por isso, pela sua vida sofrida, pelo seu sofrimento, pela sua luta para obedecer ao seu Pai em todas as coisas, por abandonar inclusive toda a sua glória e aceitar o desafio, ele ganha o direito de entrar na morte e sair dela. A cena que eu imagino é Jesus diante da morte dizendo: está na hora de eu ir. E a morte diz: você não vai. E cita para Jesus Romanos 3, Romanos 6, e Jesus diz assim: mas tem um detalhe. O salário do pecado é a morte, mas eu não pequei. E Jesus olha na cara da morte, se despede e sai, brilhando como o sol do meio-dia. E Jesus sai, operando e liberando no universo um tipo de vida que até então ninguém sabia que existia, que até então não tinha sido vista, nem experimentada. É desta vida que nós estamos falando. E quando nós falamos que o domingo de manhã é o dia da vida, o dia da ressurreição de Cristo, a gente está dizendo que a vida venceu a morte, e essa vida que venceu a morte é uma vida diferente, extraordinária, com um poder vital que extrapola toda a nossa capacidade de compreensão.
Pois bem, é essa vida, é a respeito dessa vida que Paulo vai dizer em Filipenses 3 que ele quer conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. É a respeito dessa vida que nós estamos falando, é a respeito dessa vida que nós estamos comemorando, é a respeito dessa vida que nós estamos vivendo, é essa vida que nós estamos buscando. Pastor, mas o que isso significa para minha caminhada pessoal enquanto discípulo ou discípula de Cristo? Significa muitas coisas, como disse o próprio apóstolo Paulo. Primeiro, significa que se a ressurreição não houvesse acontecido, não fosse um fato, a nossa fé seria vazia, vã, porque como crer num homem vencido pelo resultado do pecado? Mas nós cremos num homem que venceu o resultado do pecado e ganhou o direito de distribuir essa vida a todos nós. Segundo, e muito mais importante, é que quando Jesus entra na vida e depois sai dela, com um tipo de vida totalmente novo, com essa vida ressurreta e extraordinária, ele libera essa vida em todo o universo, para que todos nós tenhamos acesso a ela, e é mediante essa vida, é na experiência, na experimentação, na sensibilidade a essa vida, que nós operamos a nossa vida como discípulos de Cristo. Daí eu quero dizer para você que você deve viver consciente, sensível e confiante de que Cristo está vivo e ativo no mundo agora. Repito, eu e você devemos viver conscientes, sensíveis e totalmente confiantes de que Cristo está vivo e ativo no mundo agora, aqui, em nós e através de nós. Viver consciente disso é viver pleno, viver plena, sabendo que as manifestações da morte na sua vida, na minha vida, são passageiras, tem prazo de validade, que toda dor é por enquanto. Viver sensíveis a essa vida ressurreta de Cristo significa viver com o coração e o corpo abertos, a mentalidade, a sensibilidade para experimentar os sinais dessa vida aqui e agora, os sinais dessa vida que superam em grande proporção aos sinais da morte que a gente ainda experimenta. Viver debaixo do poder dessa vida, conscientes e sensíveis, também significa viver de maneira confiante. Confiante, inclusive, que o poder dessa vida ressurreta supera o tempo todo o poder da morte, que haverá aquele grande dia onde esse último, o último dos grandes inimigos que a gente tem, que é a própria morte, será debelada de uma vez por todas. Daí isso implica um tipo de ética, que se eu vivo consciente, sensível e confiante nessa vida e experimento essa vida, eu não posso viver de uma maneira onde a morte é o tipo de valor que faz sentido para mim. Eu vivo, inclusive, um comportamento e uma ética anti-morte. Eu vivo plenamente consciente, operante, comprometido com a vida e todas as manifestações da vida ressurreta de Cristo. Desde a garantia da vida biológica, a mais simples e corriqueira de todas, que depende de pão, depende de água, depende de moradia, mas também as manifestações extraordinárias da vida que tem a ver com a nossa produção intelectual, com a nossa criatividade, com a vida da nossa coletividade. Viver a vida ressurreta de Cristo é uma caminhada consciente, é uma caminhada sensível, uma caminhada confiante e que se expressa num tipo de ética. Que ética é essa? É a ética do reino de Deus, onde a vida sempre é o valor maior e inegociável. Não importa de quem seja a vida. Por isso eu quero dizer a você e convidar você a viver o poder da vida ressurreta de Cristo, assumindo o compromisso da ética que essa vida ressurreta implica. Não é uma vida apenas para você e para mim, é uma vida para nós. É uma vida que implica como respondemos à pergunta: onde está o nosso irmão? É uma vida que implica o poder de Deus, o poder misericordioso de Deus se espalhando por toda a terra. É isso que significa dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, não apenas no futuro, mas aqui e agora, porque se eu estou comprometido com esse futuro escatológico e eu sei que ele virá,
eu dou os passos aqui e agora para garanti-lo também. Por isso eu digo a você, viva o poder da ressurreição de Cristo. Viva o poder extraordinário dessa vida que vence todas as manifestações da morte aqui e agora, inclusive da morte biológica. Viva sensível, consciente, confiante e assuma a ética da vida, porque assim nós podemos dizer com muita tranquilidade: ora, vem Senhor Jesus. A gente pode dizer com muita tranquilidade: feliz ressurreição de Cristo, feliz ressurreição da humanidade, porque a vida que opera no universo agora é a vida ressurreta de Cristo. Deus nos abençoe.